Pessoal, as coisas não andam nada bem para o governo Lula. O governo está prestes a sofrer uma das suas maiores derrotas no Congresso. Pois é, desde que o governo começou em 2023, essa provavelmente vai ser a maior derrota que o governo vai sofrer no Congresso. Ele já tinha tido uma grande derrota quando tentou aprovar a PEC da regulação da mídia aí, né? Ou seja, aquela PEC da censura. Eles queriam censurar as redes sociais e lançaram ali uma PEC e o Congresso rejeitou, né? Quando chegou na hora ali perto da votação, eles desistiram porque perceberam que iam sofrer uma derrota gigantesca, né? A maioria do Congresso não iria aprovar a PEC da censura. Então o governo nem chegou a votar, né? Da votação eles desistiram, tiraram ali da pauta, né, para que não houvesse a votação e não se configurasse a derrota. Mas, de qualquer forma, terminou sendo uma derrota acachapante, porque o governo queria impor aquela PEC de qualquer jeito e não conseguiu. E agora vão sofrer uma outra derrota também, que é 99,9% certa de não conseguir manter o decreto que o governo Lula fez sobre o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, o governo, na quinta-feira passada, tomou essa medida, né, fez esse decreto para aumentar o IOF. A repercussão foi tão negativa no mesmo dia ali, ele já teve uma repercussão tão negativa, né, por parte do mercado, tal. A repercussão foi tão grande que no mesmo dia eles resolveram voltar atrás numa boa parte ali do decreto para que não houvesse maiores problemas. Eles ficaram com muito medo de que o mercado financeiro reagisse de forma muito mal e o dólar disparasse e a bolsa caísse. Então eles voltaram atrás no mesmo dia para não acontecer um mal pior. Mesmo assim, aí eles mantiveram a outra parte do decreto, né? E aí o problema virou outro, porque esse decreto, ele na verdade ele é um aumento de impostos, né? E o Congresso não está aceitando mais aumento de impostos, né? O Hugo Mota disse que não dá mais para tomar medidas, aprovar medidas que aumentem impostos no Brasil, né? Então, o governo agora está sem saber o que fazer, né? Estão fazendo reuniões direto aí para tentar achar uma solução, porque acontece o seguinte: o próprio Haddad admitiu, caso não seja aprovado esse aumento do IOF, caso o Congresso negue esse aumento aí do IOF, o governo vai entrar num colapso, né? Eles não vão ter dinheiro nem para as coisas básicas, né? O dinheiro está acabando e o governo vai colapsar. Pode faltar dinheiro para coisas básicas, né? Em serviços e para pagar as contas do governo ali, e o governo ficar numa situação muito difícil. Então, pessoal, é isso que está acontecendo e eu vou mostrar para vocês o que está rolando aí, a repercussão negativa que deu lá na Globo News, né? O pessoal da Globo News ficou desesperado aí com a situação e está repercutindo muito mal aí para o governo, né? Estão descendo a lenha no governo porque as medidas atabalhoadas que o governo vem tomando, que terminam gerando mais problema ainda para o governo, né? Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos aí lá da Globo News, dessa repercussão negativa. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro ver o Gerson Camarote falando sobre esse assunto aí. Vamos ver a repercussão. Qual é a grande questão colocada? Você fala ali de questões estruturais, e isso foi colocado, porque o ministro Fernando Haddad fala mesmo de um colapso do ponto de vista de estrutura e fazer a máquina funcionar, colapsar a máquina estatal brasileira. Teve um determinado momento que o deputado Hugo Mota, ao ouvir isso, segundo relatos, ele falou o seguinte: olha, se for necessário chegar a esse ponto, é melhor que a gente chegue a esse ponto para resolver de fato de medidas estruturais. Assim, muitas coisas podem ser feitas. Mais ou menos, algumas não, de imediato, talvez não, mas de médio prazo. O que não sim, diga. mas só para te interromper rapidamente, o mais ou menos, na verdade, vamos deixar parar. Aí você não tem
Polícia Federal para emissão de passaporte. Você tem um efeito colateral para a população. Não é isso que eu estou falando, mas tudo bem, entendi o que você está falando. Estou falando o seguinte, chegar a esse ponto, porque essa é a ameaça do governo, tá? Isso é uma ameaça do governo, claramente. Vamos chegar a um colapso total. Porque esse colapso só estava sendo previsto, Natuza, para 2027. Isso mostra, de fato, que o governo foi caminhando de uma forma errada. Não foi controlando o gasto, ou seja, a arrecadação que não se confirmava e que não ia se confirmar. O governo não está, de fato, não mexeu no estrutural. É importante dizer que esse arcabouço fiscal, ele deixa o crescimento da despesa, inclusive, maior do que a arrecadação. Então, ele é falho na sua origem. E foi feito dessa forma porque o presidente Lula queria gastar mais. É preciso dizer isso às claras. Então, tem um erro de origem. Então, tem que consertar. Como o Lula não quer mexer na Previdência, está sendo colocado ali propostas para mexer desvincular a base de saúde e educação, uma reforma administrativa, a Gabeira sempre tem falado muito nisso, ou seja, você tem que dar uma melhor qualidade de serviço público no país. Está claro que esse serviço público não é satisfatório, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. E a questão das isenções, de forma linear. Isso está sendo colocado, inclusive, pelo Congresso Nacional também. Tem que ver se o governo vai aceitar. A Haddad hoje já sinalizou a questão das isenções, que é um tema que ele quer mexer. Mas é preciso mexer de forma mais estrutural. O que é que o Congresso está deixando muito claro? Não vai ficar assim no susto o tempo todo com aumento de impostos. Isso o Congresso o tempo todo foi feito já aumento arrecadatório no primeiro ano e no segundo ano do governo Lula. E essa fórmula, ela não vai funcionar. Você veja a reação do setor produtivo brasileiro, principalmente, que precisa de crédito. Se não tivesse tido recuo isso que me disse foi ministro no Palácio Planalto. Se não tivesse tido recuo na quinta-feira passada, o dólar ia pipocar na sexta, o efeito ia ser enxugar mais gelo ainda. Então, é preciso mexer de forma estrutural quando não foi mexido quando devia. Pois é. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver o Camarote aí afirmando, né, que o governo não fez o que devia fazer e por isso as contas públicas agora estão explodindo aí, né, colapsando. O que acontece? Lá, antes mesmo do Lula entrar, eles já criaram aquela PEC da gastança, lá durante a transição do governo, né? Criaram uma PEC para que o governo pudesse gastar, né, muito mais do que arrecadava logo de cara ali no governo, né? O Congresso aprovou aquela coisa, aquele namoro ali com o governo, aquela coisa. Então aprovaram a tal da PEC da gastança para que o governo entrasse já detonando, né, já chutando o pau da barraca, gastando muito mais do que deveria, ao invés de entrar e tentar pôr ordem nas contas, né? Apesar de que o Bolsonaro havia deixado um superávit de mais de 50 bilhões de reais para o governo Lula. Mas o Lula já não queria saber de economizar, o Lula já queria entrar gastando, botando um monte de apaniguados ali em cargos públicos, né? Aumentando o número de ministérios, né? Começando uma gastança danada, reformando o Palácio do Planalto, ou seja, só coisas para gastar dinheiro, né? E aí o que acontece? Não deu certo, né? Aí o Haddad conseguiu aprovar o tal do arcabouço fiscal, um arcabouço completamente desprovido de qualquer seriedade, né? Era um negócio que já desde o seu início estava fadado ao fracasso. Um arcabouço que permite que o governo gaste mais do que arrecada. Não tem condição uma coisa dessa. Como é que pode um governo gastar mais? Ganha 10 e quer gastar 15. Isso é lógico que vai se afundar cada vez mais. É um negócio óbvio. Qualquer dona de casa sabe disso. Qualquer pai de família sabe disso. Se a família ganha 10, ela só pode gastar 10. Se ela gastar 12, 13, 14, 15, o que ela gastar a mais, ela vai ficar devendo. Não tem jeito, né? Então, é isso que o governo está fazendo, né? O governo não quer fazer a lição de casa. O governo quer aumentar os impostos para poder continuar gastando o quanto eles quiserem, né? E só que o povo não aguenta mais, as empresas não aguentam mais. Então vamos dar sequência aqui, pessoal, e ver mais um comentário aqui na Globo News.
Agora, eu queria contar que ontem, parece que hoje a gente vê o Hugo Motta parecendo muito duro. Ontem eu conversei com uma pessoa que esteve de manhã com ele, quando ele estava numa conversa telefônica com uma pessoa do Planalto, aos berros, e dizendo isso não... Hugo Motta, isso não é possível, vai cair. Não pode, exato, o governo não pode fazer isso com a gente, fazer esse tipo de medida sem avisar, quer dizer, a temperatura subiu muito, o que a gente viu aqui é a parte polida do que aconteceu no bastidor. Eu ouvi a parte do interlocutor para que foi isso mesmo, confirma. Confirma, né, Camarote? Esses segredos de Brasília. Eu estou errada quando eu digo que ele subiu... Então tá aí a comentarista Ana Flor mostrando que o clima lá nos bastidores esquentou pra caramba e chegaram aos berros, né? Hugo Motta, provavelmente ali discutindo com o Haddad, diz que chegou aos berros por conta desse aumento do IOF, porque o governo fez a medida sem consultar antes o Congresso para saber se o Congresso concordava com esse aumento. Então, é isso que aconteceu, a coisa ficou feia. Bom, aí eles chamaram também uma economista, a tal da Juliana Inhas, para falar sobre o assunto. E veja o que ela disse. O governo está perdido, né, dentro da solução desse problema fiscal. Não é de agora, né, a gente já vê esse cenário aí se arrastando há um tempo considerável, mas fato é que a gente está pagando hoje o preço de não ter encarado o problema de frente, né? O problema fiscal não vem de agora, ele é um problema persistente dentro da economia brasileira. E o agravamento desse problema, que é o que está acontecendo ao longo de muitos anos e que agora fica muito evidente, né? É um grande incômodo dentro do governo, ele pede soluções que são radicais e, no final das contas, difíceis de aplicar, porque para que o governo consiga, de fato, fazer grandes cortes ou negociar tudo, qualquer coisa que você mencionou, ele vai precisar ter apoio. E a gente está em pré-ano de eleição, né? A gente está aí às portas de 2026, com a eleição presidencial, e ninguém está querendo se comprometer com isso. Então, de fato, fica muito difícil achar uma solução que consiga, primeiro, né, alcançar o objetivo, que é ter um equilíbrio fiscal maior, mas, ao mesmo tempo, conseguir aí diminuir qualquer tipo de custo para a sociedade. Aparentemente, as alternativas que se tem realmente, já que o IOF realmente parece algo que já foi deixado de lado, o aumento da arrecadação anda cada vez mais complicado, especialmente porque o governo também prometeu aí com a sua reforma tributária reduções, né, de impostos, então está indo totalmente contra. Muito provavelmente, eu concordo muito com o Gabeira, eu acho que o que vai acontecer, a conta vai ser cobrada nas apostas, né, nas famosas bets, que é uma discussão também já antiga, mas, claro, vai existir uma resistência, porque aparentemente todas essas medidas, e eu acho que inclusive essa também, elas criam mais uma vez um cenário de uma acomodação de curto prazo. Então, a gente vai lá, resolve o problema no curto prazo, não é bem uma solução, mas pelo menos cria uma percepção de que as coisas melhoraram, e aí o problema logo depois volta a aparecer um tanto mais agravado, um tanto mais evidente. Eu também, honestamente, não vejo muita saída. Eu acho que assim, o governo talvez vai ter que fazer um grande combinado de várias coisas para conseguir ter um resultado minimamente satisfatório, mas lembrando que ainda assim ele está altamente sujeito a que em 2026, 2027 os problemas apareçam de novo. Pessoal, pelo comentário dessa economista, fica bem óbvio aquilo que eu já tinha falado no começo, né? O governo não quer fazer a lição de casa, o governo não quer cortar gastos, o Lula quer continuar fazendo benesses, né? Quer continuar fazendo um governo populista, né? E criando um monte de planos, aí como agora eles vão dar luz gratuita para 60 milhões de famílias, né? Eles também vão isentar de imposto de renda as pessoas que ganham até 5 mil reais. Todas essas tipos de medidas, elas necessitam que o governo tenha condições financeiras de fazer. E na realidade o que está acontecendo é o seguinte, o governo está tomando medidas sem ter o dinheiro, sem ter as condições financeiras para tomar essas medidas. E aí o país vai ficando cada vez mais endividado. Vamos ver outro comentário, outro comentarista da Globo News deixando aqui o seu comentário. Porque eu fui atrás, Natuza, Ana Flor, Gerson,
Flávia, assinante, o setor financeiro que faz as contas sobre o impacto disso. Até para as pessoas entenderem ali que está o capital de giro das empresas, a coisa que mais empresas fazem com essa coisa, que é o IOF, que é uma operação que chama de 4 meses. E quando a empresa, olha aí, a alta que eles têm no custo, isso aí é crédito para a empresa, gente. Empresas, e a gente não está falando de empresa muito grande, que muita gente que usa o IOF é pequeno, médio, microempresário para ter capital de giro. Ele vai lá no banco e toma um empréstimo. O que representa o IOF? Um aumento de 122% na operação. Para entender um pouco mais disso... É muita coisa. Muita coisa. Isso é só considerando essa alta do IOF em uma operação que é essa, as empresas tomando empréstimo. E eu conversando com o setor financeiro, as fontes dizem, Léo, é bom você deixar claro quando falar sobre isso. Não é o banco que paga, é o tomador do crédito. A gente está falando muitas vezes, eles reforçando, microempresário que precisa mais de capital de giro. Até mais que grande empresário, por quê? Vai subindo a escala do empresário, Natuza, eles têm mais caixa, têm mais dinheiro. Então, isso aí afeta muito o micro também. E a gente fala falando de Selic, Galípolo 14,75. Para essa operação, se considerar essa Selic, olha o que representa na próxima tela, que a gente também pegou com cálculos dessas fontes do setor financeiro. Hoje está em 14,75, muito alta, que tem toda uma pressão sobre o Galípolo em relação a isso. Nessa operação de crédito, olha o que seria a Selic só com esse aumento de IOF. 17,95 ao ano. Estouro, né? Um estouro. Então, o aumento de IOF para as empresas que precisam de capital de giro e tem que tomar crédito nos bancos é como se fosse quase 18% de Selic, o que é importantíssimo para muitas empresas. Por isso... Resumo da ópera, encarece muito crédito. Muito crédito. E por isso que muitas pessoas dizem, agora com esse aumento de IOF, agora que não dá para o Banco Central aumentar mais juros de jeito nenhum. E por isso que quando os bancos vão conversar com Lula, com Haddad, sobre essa questão dessa crise, um pedido que eles fizeram, sabe qual foi? Crédito corporativo, que é crédito para a empresa, Haddad, volte atrás. Não tem como isso aí, porque isso daqui, a palavra que eu ouvi de uma fonte da Faria Lima, isso é uma pancada, isso inviabiliza qualquer questão. Isso é só uma questãozinha do IOF. Pois é, pessoal, então você vê que essas medidas de aumento do IOF, elas vão impactar nas pequenas e médias empresas, né? São as que vão ser mais impactadas, segundo o próprio comentarista da Rede Globo. E o que isso acontece com isso, né? Acontece que as pequenas e médias empresas são as que mais dão empregos no Brasil, né? Então elas vão ficar com muito mais dificuldade de ter crédito, né? Nós já estamos tendo aí um recorde de falências e pedidos de concordatas de empresas, né? Então, com esse aumento de impostos, vai ficar mais difícil ainda para as empresas, né? As empresas já estão enforcadas, sem capital de giro, né? Sem condições de contratar mais funcionários, passando um sufoco danado. Então, eles vão complicar mais ainda a vida do pequeno e do médio empresário. Então, pessoal, não tem jeito, né? O que a gente vê aí é que é um governo gastador, que não tem responsabilidade fiscal, nunca teve, desde que entrou no governo. Lula não se preocupa com responsabilidade fiscal. Eles acham que podem gastar à vontade e que não vai ter problema, né? Eles vão gastando como se não houvesse amanhã. E aí o que acontece é isso, né? O governo está em um verdadeiro caos, né? Perto de um colapso fiscal, onde eles não vão ter dinheiro para mais nada, né? Nem para as contas básicas. Então, é isso que aconteceu, né? O pessoal fez o L aí, ó, fizeram o L, e agora nós estamos nessa situação. Foi avisado, né? Foi bastante avisado, muita gente avisou. Esse governo é um governo gastador, esse governo é irresponsável. Já tínhamos tido corrupção para todo lado no governo Lula 1 e 2, depois no governo Dilma 1 e 2, eram escândalos e escândalos de corrupção. E aí nós estamos vendo o filme tudo novamente, né? O mesmo filme se repetindo, parece que o povo não aprendeu, né? O povão não aprendeu, e aí nós estamos tendo que passar pela mesma experiência por falta de aprendizado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Você está gostando do governo Lula? Você está feliz aí? A sua vida melhorou no governo Lula? Você está conseguindo comprar mais coisas, viver melhor? Ou você está no sufoco, está aí sem dinheiro, com dificuldade de comprar as coisas do dia a dia, né? O salário não dura o mês inteiro. Como é que está a sua vida aí? Deixe o seu comentário aí, vamos trocar uma ideia nos comentários, beleza?
Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom. E eu espero sinceramente encontrar com você no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom, um grande abraço.